É uma alegria estar nesse lugar e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de mais uma casa, estarmos aqui felizes, engrandecendo o nome do Senhor por esse momento. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer a essa igreja por ter nos abençoado de uma forma gloriosa, uma forma tremenda. Não sei se meu amigo vai conseguir colocar a foto aqui, não? Mas amém, mas nós estávamos orando, nós tínhamos um projeto. Antes de entrar na palavra, eu quero honrar a vida de vocês pela honra que vocês nos deram. E nós, reunidos com a liderança, nós tínhamos um projeto junto com o louvor de mudar o som, mudar a mesa de som, mudar a caixa de som, porque era uma congregação, e glória a Deus, hoje é um campo missionário, e está quase se tornando igreja, para a honra e glória do Senhor. E a gente louva a Deus por isso, que nós oramos e falamos assim: Senhor, como vai acontecer? E quando o pastor Fernando me chamou para pregar a palavra sobre uma igreja profética, e lá em São Mateus nós caminhamos pelo profético. E nós não tínhamos condições antes de comprar copos. Não tinha. Nós tínhamos que levar copos descartáveis. Nós não tínhamos condições de fazer muitas coisas. Mas o Senhor foi começando a mudar algumas situações. A igreja tinha as coisas de ferro velho, para vocês terem noção. E quando eu cheguei lá, eu falei assim: nada aqui mais vai ficar assim. E a gente já começou a quebrar tudo. E já fomos mudando tudo, jogamos tudo que tinha, sabe, de lixo que deixavam lá fora. Lixo que eu falo tinha umas coisas muito tempo guardadas, desde a fundação da igreja. E a igreja tem 19 anos. E a partir daquele momento a gente começou a trabalhar e mudar a mente dos irmãos. E nós queríamos esse sonho, estou lá há 4 anos, tinha esse sonho de mudar aquela mesa de som. Sabe, aquela mesa de som bem antiga, tudo dava ruim no meio do louvor, da pregação. Mas os microfones, mas o Senhor, através da vida de vocês. E a gente orando, falando: Senhor, envie vidas para nos abençoar. Porque nós aqui não temos condições de comprar um som novo, de mudar a fachada era antiga, sabe? E Deus começou a trabalhar. Aí o pastor Fernando me ligou, falou algo, e assim, a igreja, a gente levou um projeto, e nós, ardeu no coração da igreja de estar abençoando a sua igreja. E eu louvo a vida de vocês em Cristo. Está falando, está dando vontade de chorar, porque a gente não importa se com os nossos olhos naturais não está acontecendo. Nós temos que crer no profético do Senhor. E Deus usou uma igreja a quilômetros de distância, que é lá em Campo Grande, meus irmãos, é longe. E Deus usou, sabe? E hoje lá nós mudamos o som, nós estamos com a fachada nova, nós estamos com ar-condicionado, nós começamos a mudar, sabe, a história daquele lugar através da bênção, da ajuda de vocês. E depois que vocês abençoaram lá, pastor Fernando, e igreja, começou a mudar a história da igreja. Os dízimos, as ofertas, foi chegando coisas e a gente pensa e Deus começa a abençoar. E a gente louva ao Senhor por isso, que lá começou o manifestar da glória de Deus tremenda. Chegaram os juvenis e hoje lá compramos o contrabaixo, a medusa, sabe, mudamos tudo. E chegaram os juvenis e lá já tem o ministério de louvor. Pastor Fernando foi lá, junto com a sua esposa, junto com a nossa irmã ali, glória a Deus, e foi uma bênção, e nós louvamos ao Senhor. E a igreja de São Mateus, ela é grata à vida de vocês. Nós oramos por vocês sempre. Nós oramos sempre, porque foi uma bênção assim, sem medidas. Aos olhos de alguns podem parecer pouco, mas para nós foi a mudança, a chave profética para mudar aquele lugar.
Nós temos um sonho lá, né, esposa? Tem um terreno ao lado e nós falamos. Nós colocamos a mão e falamos assim, da mesma forma que o Senhor nos abençoou. Eu sei que Deus vai fazer o milagre de mudar. Nós queremos fazer a Catedral de São Mateus. Depois que chegou a bênção, a gente quer viver, porque aquilo que Deus deu ano passado não é o que eu vou viver esse ano. Esse ano já muda totalmente o profético do Senhor. E é isso que vocês fizeram sobre as nossas vidas. E eu quero que vocês aplaudam a vocês mesmos. Foi a bênção que Jesus tocou no coração de vocês. Por isso, e eu engrandeço o nome do Senhor. Copacabana está no meu coração de oração. E eu amo muito esse pastor. É meu, sabe aqueles amigos que só o reino te dá? Esse é meu amigo. A gente se fala todo dia. E a gente pegou uma amizade, né, irmão? Grandiosa. É um amigo que Deus me deu no partido ministerial. E nós fomos. E ele falou assim, cara, além de você ser vascaíno, que é maravilhoso, ele falou, você é um grande amigo por isso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês que tem um coração abençoador. E por essa bênção aqui, essa mulher abençoada, maravilhosa que Deus deu a ele, deu a essa igreja, essa família abençoada, que está chegando o príncipe aí, profeta do Senhor, essa é a igreja profética. Agora eu quero apresentar aqui minha esposa, Ana Carolina, fica de pé, por favor, varoa. Meu filho, Guilherme Henrique, fica de pé, meu filhão. A minha filha Isabelle, ela está lá na escolinha, e eu louvo a Deus, porque por causa dessa mulher, por causa da minha mãe, do meu pai e dessa mulher, eu sou o que sou hoje. Ela é uma bênção na minha vida. É a minha maior inspiração, é essa mulher e meus filhos. É o meu maior ministério. Sem eles eu não sou nada. É Cristo e eles, depois igreja. Porque essa mulher, mulher de Deus abençoada, aquela que eu olho e falo, essa mulher é mais crente que eu. Que é bênção mesmo. Uma mulher que eu escolheria todos os dias da minha vida. Eu amo demais essa mulher, meus filhos. Ana Carolina, eu te amo, tu é uma bênção na minha vida. E ela que me inspirou a ser o pastor. Amém? Pode aplaudir pela vida deles. Amém? Eu agradeço a Deus por isso. Minha mãezinha está assistindo, meu pai, meu irmão. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 14. Graças a Deus. A partir do verso 3, que é o tema, uma igreja profética. Amém? Todos acharam? Amém. E diz assim, mas o que profetiza fala para as pessoas edificando, exortando e consolando. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar para a honra e glória do Senhor. Não, aqui pode estar. Não, 14 verso 3. Que é o tema isso lá. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Glória a Deus. Para nós sermos uma igreja profética, é necessário ter profetas na casa. E o pastor Fernando estava falando assim, quem está aqui para mover no profético. E Copacabana, vocês necessitam entender, para o Senhor dar uma direção, um direcionamento, é porque Jesus Cristo está querendo tratar com a igreja sobre profecias. E vocês não vão mais viver com os olhos naturais, porque Deus quer abrir os olhos de vocês espirituais para vocês enxergarem aquilo que o natural ainda não consegue ver. E Jesus Cristo quer levar vocês a uma outra dimensão espiritual. De repente vocês estão vivendo até no momento profético, mas o Senhor quer levar vocês além disso. O Senhor quer levar vocês em algo mais poderoso, mais profundo. O Senhor não quer mais que vocês fiquem no raso para vocês avançarem aquilo que Ele tem determinado para vocês. Porque no raso nós não conseguimos enxergar tudo que Deus tem para nós. Mas cada vez mais que a gente começa a ir mais profundo, quanto mais profundo em Deus, o Senhor mais se revela para nós. Não tem como você e eu andarmos na profecia, em mover profético, se nós não nos decidirmos que somos profetas da casa do Senhor. Mas pastor, existe mestre, existe pastores, diáconos, mas todos têm que viver no profético.
Sabe por quê? Porque o profético, ele aponta para o sobrenatural do Senhor. E é isso que você e eu precisamos entender. Uma igreja profética, ela vive pautada debaixo da presença do Senhor. Vocês não vão mais viver de qualquer forma, porque através desse momento, desse movimento profético, essas vidas que andam por aí, sedentas por alguma coisa que não seja Cristo, entrarão, porque aqui há um mover profético do Senhor. Porque vocês não querem mais viver de qualquer forma, vocês querem viver debaixo da palavra do Senhor, e vocês são cheios da presença de Deus, porque quando passarem pessoas desesperadas por ali, no ambiente profético a cura, no ambiente profético a restauração, a transformação, a alegria de vida. O ambiente profético, uma igreja profética, entram pessoas desesperadas e saem restauradas pelas palavras que Deus dá na vida de vocês. Pastor, eu não sei o que falar. Eis que eu ponho palavras na sua boca, te capacitei para conquistares e para possuir. É isso que Cristo faz por nós. Ele pega de baixo e nos põe em cima, para você e eu exaltarmos o nome poderoso dele. Não importa como você está vivendo, como está a sua vida. De repente você entrou aqui, pastor Fernando falou, de uma forma triste, ou você entrou aqui cabisbaixo. Eu quero te dizer, no ambiente profético, você entra de um jeito e você sai de outro. Porque nessa manhã Jesus Cristo quer transformar totalmente o teu ser. Às vezes, pastor Fernando, nós temos traumas de infância, tem coisas difíceis que só no ambiente profético há mudança. De repente você não falou nem com o pastor Fernando aquilo que você tem guardado no teu coração, que te magoa, mas o ambiente profético ele revela. E o Senhor revela para mim e para você que hoje é o dia de restauração, é dia de mudança, porque o ambiente profético ele começa a revelar, ele começa a tirar, porque no ambiente profético há arrependimento. Não tem como andar no ambiente profético sem perdão e sem arrependimento, porque no ambiente profético Cristo nos molda, é isso que ele faz. Lembra lá de Jeremias? Levanta, posicione-se, que eu quero falar contigo. E ele vai lá, eu quero falar contigo, você vai ouvir a minha voz. Mas Jeremias já tinha escutado, porque quando ele fala levante-se, é o posicionamento. Ele já tinha escutado a voz, mas de repente, ele estava de uma forma que ele não estava em condições de ouvir a voz do Senhor da forma que ele queria falar. Quando ele fala, levante-se e desce a casa do oleiro. Ele vai lá, ele levanta, o posicionamento de Deus ali no levante-se, é isso aqui. Meu irmão, posicione. Que o general está falando. E quando o general passa, nós prestamos continência, levantamos para ouvir. E quando ele desceu, o oleiro já estava trabalhando. É isso que Deus faz. Quando você profetiza algo, os céus já estão trabalhando a favor da sua vida e da vida daquele que você está falando. Porque diz, o que profetiza, fala para pessoas. Pessoas destruídas serão edificadas. Pessoas que estão acabadas serão reerguidas através da boca de Deus sobre a boca de vocês, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Quanto tempo eu tenho, pastor? Ótimo. O povo de Campo Grande fala. Aí eu quero falar para vocês que esse ambiente profético tem que começar a mudar algumas circunstâncias, algumas diretrizes, porque o Senhor vai fazer assim. A partir do momento que ele dá um momento, uma igreja profética, Copacabana vai ser abalada toda estrutura através da vida de vocês. Eu não entendo como o Senhor não vai fazer, porque esse aqui agora é uma igreja profética. O direcionamento é 2026 será melhor que 2025. Vidas chegarão nesse lugar através da vida de vocês, porque é necessário vocês clamarem, é necessário mesmo evangelizar, chegar e falar para esse povo, há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta e transforma a sua vida. Sabe por quê? Pastor, Deus nos escolhe desde o ventre. Saul era rei, e ele foi lá, Deus mandou ele fazer algo através do profeta Samuel, só que ele traz Agag, traz os bois, e Samuel falou assim, o que eu falei para você? Ele, não, eu trouxe sim as melhores frutas, as melhores verduras, o melhor boi, o melhor jumento, Deus mandou você exterminar tudo. Aí ele fala, por causa disso Deus está te tirando do reinado. Mas ao mesmo tempo que ele fala, pastor Fernando, que Deus está te tirando, ele fala, Deus já tem um homem segundo o coração dele.
E Davi não era nem nascido. Então quero te falar que Deus já te conhece antes mesmo de você nascer, sabendo que você é profeta. Então quero te dizer que antes de você nascer, Ele sabe que tem homens e mulheres de Copacabana, segundo o coração dele, que vai fazer o mover profético, que vai mudar a história desse lugar, assim como Davi mudou a história. Nós iremos mudar a história de Copacabana através de transformações e milagres. Eu poderia aqui estar pulando, salteando, rodando, fazendo o que fosse. Mas a palavra é que edifica, a palavra é que liberta, e Jesus quer transformar vocês de forma gloriosa, porque vocês são espirituais, vocês não são carnais, vocês são cheios da presença do Senhor, e vocês precisam entender o Deus que vocês servem. É esse Deus que vocês vão apregoar, um Deus de vida, um Deus que traz resposta. Como é um milagre antes de eu nascer? Muitos filhas e filhos aqui, a mãe era estéril, pode ter acontecido, mas através de uma igreja profética, lá atrás, há tanto tempo atrás, uma igreja profética tocou no ventre da mãe de qualquer um de vocês e falou assim: hoje Deus está tocando no teu ventre e você vai gerar. E é isso que Copacabana vai fazer. Poderia estar estéril até hoje, até no domingo passado que começou a igreja profética. Mas a partir de domingo anterior, o Senhor começa a gerar algo, que toda a profecia tem que gerar alguma coisa. E há um nascimento de algo. E Jesus Cristo está fazendo nascer algo aqui em Copacabana. Jesus Cristo está fazendo gerar algo através da vida de vocês. E vocês têm que começar a gerar. E falar assim: esse lugar vai ficar pequeno. Do transbordar do Senhor sobre esse lugar. Você vai ficar pequeno, vocês vão começar a ver. Tem que ver com o olho natural o que o espiritual está fazendo. E tem que ir o espiritual para o natural não mais aparecer. Porque com o natural você olha, Deus, poderia ter, um irmão está vindo, não sei o que, alguma coisa. Não. Vocês lembram lá de John Wesley? O povo vivia de forma terrível. E ele começou a pregoar. Tem sempre que chegar um novo. Tem sempre que chegar alguma coisa. Ele chegar nos bares e falar que o povo era criminoso porque estava lá alcoolizando o povo e tendo lá uma guerra civil no lugar, uma revolução, e ele foi lá e começou a pregoar a palavra. Nós estamos vivendo em algo que está também terrível, mas nós temos um Deus poderoso que muda, que transforma, que restaura, e vocês são os profetas dessa casa. E vocês lembram de alguém que estava em um lugar, Deus pega pela mão, Ezequiel, vem aqui, põe ele no vale de ossos secos. E no vale de ossos secos, ele começou a profetizar. Ali era a igreja profética dele. Ezequiel, o que tu vês? Será que eu posso fazer reviver? Deus, tu sabes. Eu não sei o que vocês estão vendo, se é um vale de ossos sequíssimos, mas eu quero saber o que vocês dirão para o Senhor, Deus de vocês. Se Deus, tu sabes, Senhor, não quero ir até aí não. Não, Deus, tu sabes, e eu sei que com o teu poder, esses ossos sequíssimos tornarão a ter vida. E eles passaram a ter vida quando Jesus, Deus poderoso, foi lá e soprou o Espírito Santo dele sobre aquele povo, sobre aqueles ossos. Ele estava falando que o povo estava daquela forma, mas através do soprar do Senhor. E esse sopro que aconteceu lá, esse sopro acontecerá aqui, que Jesus vai soprar o Espírito dele sobre Copacabana e vidas serão restauradas, transformadas pelo poder do nome do Senhor. Eu não sei o que vocês querem viver até 2025, o fim de 2025. Eu não sei o que vocês estão projetando para o ano que vem. Mas crê que Jesus já está movendo o profético sobre esse lugar. Há um poder sobrenatural do Senhor sobre esse lugar. E eu estava, Senhor, o que o Senhor quer fazer sobre esse povo? Ele quer restaurar vidas. E o Senhor está começando a mexer em vocês dentro para vocês irem para fora. E Deus está começando a trabalhar em vocês dentro para irem para fora. Para chegarem aqui e vocês transformarem essas vidas. E o Senhor sabe como Ele faz, Pastor Fernando? Ele pega você no seu pior momento e te transforma num grande vencedor, que ele vai falar assim, vai chegar pessoas aqui, de repente, o casamento não está da melhor forma. Ele vai trazer pessoas com o casamento destruído, e você com o casamento que não está tão bom, vai falar, Deus muda casamento. Ele restaura, Ele transforma, Ele salva. De repente você vai estar doente, vai chegar alguém doente, e vai falar assim, Deus cura. Lá na igreja, chegou uma irmã, tinha uma ovelha nossa, que ela estava com Alzheimer. E eu tenho meu pai com Alzheimer e Parkinson em casa. E
sabe, é bem difícil. E minha mãe também teve um AVC agora não, foi em dezembro, e minha mãe tem 81 anos, meu pai tem 79, meu pai já está há 6 anos assim, e meu irmão está lá cuidando dele, Deus te abençoe, meu irmão. E eu orei pelaquela mulher junto com uma outra senhora, nós oramos, e aquela mulher que tinha esquecido as coisas, não sabia mais onde estava, ela começou a lembrar, começou a ir para a igreja sozinha, começou a lembrar de todo mundo, e eu fui todo feliz. Quando eu chegar em casa, vou meter a mão na cabeça do meu pai e ele vai ficar curado. Ele tem que ficar curado, porque Deus curou a irmã lá na igreja. Eu chego em casa, em nome de Jesus, Deus restaura a mente do meu pai. Meu pai continua da mesma forma. Mas há um propósito para todas as coisas. Tudo tem um propósito, Senhor. Sabe como é que meu pai veio para Cristo? Com Alzheimer e Parkinson. No momento de dor, e nós estamos vivendo na minha mãe, como minha mãe é aquela mulher de Deus abençoada, com os joelhos todo ralados de tanta oração, 8 filhos, sabe? E bênção. Meus irmãos são uma bênção. E ela lá, a gente orando, fazia o culto de oração toda sexta-feira. E meu pai, no seu momento de dor, sem lembrar o nome de ninguém, mas a gente num ambiente profético. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como é um ambiente profético. Ele não sabia quem era eu, ele não sabia quem era minha mãe, ele chamava minha mãe da mãe dele, chamava a gente de qualquer nome. Mas no meio do ambiente profético eu orei e falei assim: Senhor, se foi para o meu pai ficar dessa forma, o Senhor pode levar o meu pai. Porque eu sempre vi meu pai ativo, um homem trabalhador, funcionário público, homem trabalhador, sabe? Homem abençoado. E eu falei assim: eu não quero ver o meu pai dessa forma. Eu quero que meu pai lembre da gente. Se for dessa forma, leva. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira a gente no culto. E a gente orando. Ele deitado e gritando, falando um monte de coisa nada a ver, a gente orando. Mas teve um momento que no ambiente profético ele falou assim: eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus, Jesus me salva, eu estou cheio de dor. E através daquele momento, o meu pai reconheceu quem era Cristo na vida dele. E no outro dia, ele lembrou o nome de todos os filhos, ele lembra o nome da minha mãe. Ele não sabe qual é o dia de hoje, mas a família toda ele sabe o nome. Porque Jesus Cristo trabalha no ambiente profético. E é necessário você e eu entender qual ambiente nós queremos estar. É fácil? Não é. Mas Jesus Cristo trabalha da forma dele. Ossos secos, pode tu reviver? Deus, tu sabes. Faça como o Senhor quiser. O ambiente profético vive em constante mudança, pois ouve a voz de Deus em todo instante. O Senhor trabalha toda hora. Assim como as misericórdias dele se renovam, o profético ele se renova a todo instante. O Senhor libera palavras. O Senhor derrama coisas. Isaías, a média de profecias dele foi 1 por ano, mas o Senhor naquela época era daquela forma. Mas você vê que hoje é necessário a profecia continuar, porque quando não há profecia, o que acontece? O povo perece. Provérbios, não é? O povo perece. Mas nós não perecemos porque nós somos do profético. Nós somos a igreja profética. Nós vivemos em algo diferente. Nós somos o povo diferenciado. Por quê? Porque temos um Deus que é poderoso. Não importa a geografia, o local que você mora, não importa a dificuldade que você venha ou não passar, se é por doença, por alguma tristeza na alma, eu quero te dizer que hoje Deus libera palavra de cura para você. Se você está com alguma coisa que está te incomodando, hoje você vai vir nesse altar. Você crê? Porque eu creio. E a gente veio de longe sabendo que Deus ia fazer alguma coisa. A gente não vem assim, o pastor Fernando não foi lá, vocês não abençoaram a gente à toa, porque vocês sabiam que Deus ia mudar a história. E hoje Deus mudará a história de Copacabana através do poder dele. Porque o lugar profético ele vê além da dificuldade. Lembra? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Amo essa parte do Salmo 61. Eu amo. Onde eu vou eu falo. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isso é meu refúgio. Porque o salmista estava desesperado. Estavam atrás dele. E ele não conseguia ver.
nada além da dificuldade com os olhos naturais. Mas quando o pastor Fernando ele fala, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, ele está fazendo, Senhor, me leva para um lugar onde eu consiga enxergar com os teus olhos. E é isso que você e eu precisamos entender. Quando estiver tudo difícil, Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu quero enxergar com os teus olhos. E quando ele levou para uma rocha que era mais alta do que ele viu que ele era o refúgio e fortaleza dele. E de repente você está vendo de um lugar, tem um muro que está te impedindo de você ver além. Você tem que transpor esse muro. Você precisa enxergar além desse muro. Por quê, pastor? Que muro é esse? É o lugar onde limita a tua visão. Deus, quando trabalha no ambiente profético, nós somos igual o raio-x. Nós conseguimos ver além. Nós olhamos, já entendemos aquilo que Deus tem determinado para nós. Se há profecia nesse lugar, vocês vão viver o profético. Se vocês são profetas, vocês vão viver. Sabe por quê? Ezequiel não era profeta. Ezequiel era sacerdote, filho de sacerdote. Mas no lugar onde Deus levou ele, era necessário ser profeta. E você de repente é do louvor, da intercessão. E de repente você fala, pastor, eu não sei como eu vou fazer. Deus te pega pela mão, igual Ezequiel, e te coloca no lugar para você ser profeta, porque vocês vão alcançar um outro nível. É tempo de viver um nível maior ainda, sair do raso e ir para o fundo, e não fazer igual Ezequiel. Eu não sei nadar, por isso eu não consigo chegar ao outro lado. Quando a Bíblia fala, eu não consigo ir por causa a nado, porque ele não sabia nadar. Mas você e eu, nós vamos enxergar do outro lado, nadando como for. Se tiver que andar sobre as águas, nós vamos andar sobre as águas, não importa, porque Deus faz a gente andar sobre as águas. Se você falar, és tu Deus, és tu Cristo, então quero andar sobre as águas, Ele irá fazer você andar sobre as águas, se você não olhar para a dificuldade. Porque se você olhar para a dificuldade, você cai. Mas se você olhar para Cristo, em todo tempo, você vai ver só os benefícios que Deus tem sobre a tua vida. Aí nós iremos dizer, o que darei ao Senhor por todo o benefício que nos tem feito? Nós damos graças, nós damos aleluia, porque Ele é poderoso. E diz lá, levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai, ó portal eterno, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, é vocês. Levantem-se, ó portas, levantai, porta eterno, erga sua cabeça aqui, ó, para que entre o Rei da Glória. E há uma profecia, como? Isso é um mandamento, mas é uma profecia que ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e manifestarei a ele. Então, quando há manifestação do poder do Senhor, começa a ver profecia, começa a ver coisas diferentes que não aconteciam antes, porque onde Jesus passa, começa a ter coisas diferentes. Não tem como ficar da mesma forma se Jesus passou. A gente começa a ter uma transformação. Então, aquele que tem um mandamento e guarda, então é necessário você ter um mandamento e guardar. Esse é o que me ama. Ele já diz, você o ama porque você lê e guarda. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Já tem outra situação. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós já somos amados do Pai porque guardamos o mandamento. E eu também o amarei. Olha só que maravilha. E me manifestarei a Ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha que coisa tremenda que Deus faz. Ele vem e manifesta o poder dele sobre nós, pequenos, mas temos um Deus tão grandioso. Se Deus não perdeu uma batalha, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, não é agora que ele vai perder. Não adianta você olhar para as circunstâncias, num mover profético e achar que não vai ter diferença. Não adianta você olhar para as circunstâncias e achar que vai ter alguma coisa que não vai mudar. Meu irmão, o pastor Fernando falou, eu sou vascaíno. Se eu olho para o meu time, eu acho que vai ganhar, imagina eu servindo a Jesus. Você entendeu? Parou para pensar? Se eu olho aquilo lá, perde sempre. E eu olho lá, vai ganhar. Hoje ganha. Imagina um Deus que nunca perdeu batalha. Desculpa aí, botafoguense. Tá vendo? Só para descontrair. Aí a gente vê. Porque o Senhor, Ele trabalha nesse ambiente. Vocês, meus irmãos, vocês têm tudo nas mãos de vocês. O poder do Senhor, sabe? Não importa a condição que esteja. Não olha para a adversidade e acha que é maior do que o teu Deus. Não olha para a dificuldade e fala, não, está difícil.
Ah, Jesus, como é que vai ser? Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque às vezes no ambiente que você está, tudo está parecendo que vai dar errado. Quem já parou no lugar e falou assim, está dando tudo errado. Aí você chega, e está falando assim, você está com o mesmo pensamento, minha irmã, que eles. Está dando tudo errado mesmo, mas você chega e ele olha para você, chegou ela. Ora aí, por favor, para mudar esse ambiente. E você está todo destruído. Mas eles vêm, sabe quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus em você. Porque é um profético que se move. Aonde você anda, há um mover profético. Aonde você está, tem que haver alegria. Porque onde Jesus Cristo está, muda tudo. Porque a alegria dele é a nossa força. Então, se você entrou aqui hoje, cabisbaixo, com alguma enfermidade, você está falando assim, Senhor, eu não aguento mais. Hoje é manhã de cura, hoje é manhã de transformação, hoje é manhã do profético do Senhor alcançar a sua vida. Nós falamos de Ezequiel, nós falamos aqui de Jeremias, nós estamos falando aqui da igreja de Corinto, mas eu quero te dizer que hoje nós estamos falando sobre Copacabana, que Deus vai fazer o manifestar da glória dele neste lugar, em nome de Jesus, porque às vezes nós estamos em casa, pastor Fernando, e a crise nos alcança, a ansiedade, a crise de pânico, a depressão quer nos pegar. Quem vive em ambiente profético não tem isso, porque a mente é renovada em todo o tempo. A gente não se conforma com esse século. A gente vive de forma grandiosa. Ah, pastor, como é que vai ser dessa forma? Olhar o tempo todo para Jesus? Eu também vivo o natural. Sim, nós vivemos o natural com o sobrenatural dentro de nós. Nisso há uma diferença. O sobrenatural, ele vive dentro de mim e dentro de você. Um ser tão pequeno como nós, temos um Deus de antes de Gênesis. Antes do start do mundo, nosso Deus estava lá. Vocês já pararam para pensar que Ele que segura os planetas, as estrelas, é Ele que segura a lua, é Ele que segura o sol, é Ele que cuida de tudo, é Ele que faz as árvores, é Ele que faz as aves voarem, é Ele que fez isso tudo, Ele deu nome a tudo. Então por que nós tememos as circunstâncias da vida? Se nós vivemos em ambiente profético, nós vivemos no paraíso em todo o tempo, mesmo em meio à dificuldade. Sabe por que eu falo isso? Eu chego lá, minha mãe e meu pai lá em casa, na casa dos meus pais, está daquela forma, mas eu sei que o meu Redentor vive, e tão certo Ele vai se levantar, e Ele vai mudar aquilo lá. E minha mãe já está indo para a igreja, meu pai daquele jeito já foi para a igreja um pouquinho, porque havia uma promessa, e minha mãe só esperou 40 anos. Um ambiente profético falou para minha mãe que, irmã Celeste, eu vejo o seu marido entrando com você dentro da igreja. 1, 2, 3, eu tenho 39 anos. Meus irmãos mais velhos, eu sou caçula. E meu pai era a família do meu pai era católica, mas meu pai não tinha religião. Então, são mais de 40 anos. Eu falei 40 por ano, não, são mais de 40 anos. Minha mãe orando pela vida do meu pai. Mas o meu pai, mesmo meu pai não sendo cristão, ele me ensinou a ser homem, um homem digno, me ensinou a trabalhar, me ensinou a estudar. E meu pai, minha mãe chegou, minha mãe de repente não imaginaria. Já para terminar, minha mãe não imaginaria. Ó, o pastor Fernando falou que eu posso. Daqui a pouco o povo vai levantar, a culpa é tua. Aí falou assim, eu não sei como minha mãe recebeu a profecia, que eu não era nem nascido. Mas ela ouviu de alguém que ela viveria com meu pai, entrando com ela na igreja. E passou o tempo, meu pai não ia, mas meu pai gostava que o povo fosse lá em casa orar, fazer culto, ele sempre gostou. E depois desse tempo todo ele teve Alzheimer, aquela situação que eu contei para vocês. Ele passou a ir para a igreja com a minha mãe. E entrando lá em São Mateus assim, de mão dada com a minha mãe. E minha mãe levando ele, depois de 40 e poucos anos. De repente você está vivendo, agora porque estamos vivendo num tempo que tudo tem que ser na hora. Vivemos num tempo que não tem que ser dessa forma, achando que nós mandamos em Deus. Não, não é assim. Nós somos o filho só obedece. E o filho que obedece, ele vive no mover profético. Vocês lembram para terminar de Samuel? E ele se tornou profeta através da mãe dele, que foi lá e falou, eu dou o meu filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou levar ele todo o tempo aí, na sua casa.
E através daquilo, ele uniu o propósito do Senhor com o propósito dela. E é isso que você e eu temos que fazer, unir o propósito, o que está no teu coração. Não acha que eu tenho pensado em algo tão bom, será que é de Deus? Claro que é, Satanás não entra na tua mente, é Deus falando, é o Espírito Santo de Deus. Leva isso aí, ó, apresenta lá. Não acha que as coisas que vêm na sua mente é Satanás, não, é Deus, ó, é coisa minha. Não existe coisa minha, nós servimos ao Senhor. O que vem na sua mente é Cristo, é Ele que está colocando para você mudar o ambiente. E você precisa mudar esse ambiente aqui, porque está escrito ali, ore e creia, receba. Quando a gente ora, quando a gente crê, a gente recebe. Se pedir, crendo, nós vamos receber. E Samuel foi lá e virou profeta. E Samuel foi um grande profeta. Por quê? Foi por causa de Ana? Sim, orou, ali, show, tudo bom. Mas teve algo que aconteceu para Samuel ser profeta. Samuel, Eli está me chamando? Samuel, Ele está me chamando. Quando você ouvir essa voz, diz, eis-me aqui. Para sermos profetas, vivermos no profético. Deus chama o nome de cada um. Porque para você acordar não foi seu celular que despertou. É Deus te chamando pelo nome, falando acorda. E você acordou por causa disso. E o ambiente profético que estava ali, Samuel falou, eis-me aqui. Porque Ofni e Finéias não queriam viver o ambiente profético. Mas teve alguém. No momento de caos da sociedade, no momento de dificuldade da sociedade que o Brasil está vivendo, Deus levanta um profeta. E quem quer ser profeta nessa manhã aqui sobre Copacabana? Em nome de Jesus, aqui terão passeatas para a honra e glória do Senhor, de homem e mulher de Deus, que sai da Metodista de Copacabana para falar do amor do Senhor. Aqui haverão pessoas vindo, abençoando a igreja, porque tem pessoas aqui proféticas, porque o mover do Senhor, ele vai além da nossa pequenez. A gente consegue enxergar ali o carro, a praça, e o Senhor já vê longe. O Senhor já vê algo diferente. E em nome de Jesus, que a igreja de Copacabana seja estabelecida sobre esse lugar, como a igreja profética do bairro, como a igreja que alcança vidas, que em nome de Jesus não vamos mais ouvir que há aqui nos apartamentos, nas casas, pessoas se suicidando, casamentos acabando, não, em nome de Jesus, porque quando eles pensarem isso, eu vou falar, tem uma igreja profética naquele lugar, e a voz de vocês vão ecoar tão longe, que vai chegar no fundo do coração deles, e eles serão libertos para a honra e glória do Senhor. E eu peço a você, que veio nessa noite, pensando que seria de outra forma, que você se levante e venha no altar do Senhor, para Deus fazer o manifestar da glória dele sobre a vida de vocês. Eu não sei se você veio enfermo, se você veio com alguma dificuldade, mas eu quero te falar, que Deus vai mudar a sua vida nessa manhã, porque é um transbordar dele sobre você, há um transbordar do Senhor sobre a sua vida. Não aceite coisa pouca de um Deus poderoso. Não aceite nada menor de um Deus que é tão grande. Se você entendeu que essa palavra é de Deus para você, vem aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus.